Olá, turma! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à aula Teoria Comportamental. Eu sou a professora Geisiane. Quem tiver interesse, segue aí na rede social, né? @admgeisiane. Bem, pessoal, como vocês estão vendo aqui nessa imagem que eu trago para vocês, né? São duas cabeças, são duas mentes pensantes, né? Por quê? Porque a teoria comportamental é justamente isso, né? É o estudo sobre o comportamento das pessoas onde? Dentro das organizações, né? Saber como elas pensam, como que elas se comportam, né? O que elas realmente, né? Tem ali como ideais para estar participando de uma determinada organização. Enfim, são muitas questões comportamentais, né, interessantes para se saber sobre as pessoas dentro de uma organização. E por isso existe uma teoria chamada comportamental, né, da administração. Essa teoria, pessoal, ela tem origem no ano de 1947, né, quando o então estudioso psicólogo, né, Herbert Simon, ele lançou um livro chamado Comportamento Administrativo, né, o lado inglês, né, Administrative Behavior. Então, ele justamente se preocupou, né, em entender como que funcionava isso dentro das organizações. E o que aconteceu? As teorias anteriores que existiam, elas eram realmente muito focadas sempre para a eficiência, eficácia, né, do funcionamento da organização de uma forma geral. Mas não era assim tão, né, de repente, focado para as pessoas, certo? Embora que antes dessa teoria comportamental, né, existiu sim a teoria das relações humanas, né, e que iniciou essa abordagem sobre a questão comportamental das pessoas. Só que esses vários estudiosos da área de psicologia fizeram sérias críticas, né, a essas teorias anteriores. Tanto é que se diz, né, que essa teoria comportamental ela é uma antítese, né, ou seja, contra, né, ali as teorias clássicas, certo? E o desdobramento, na verdade, ela se dá em relação à teoria das relações humanas, né? Ou seja, ela foi lá, né? Pegou parte daqueles estudos das relações humanas e aprofundou isso e também expandiu, né, novos conceitos. Sendo que o foco, né, dela, realmente aqui, era o quê? Nas pessoas, né? Por quê? Porque as pessoas e o ambiente, né, ou seja, onde as pessoas estão trabalhando, é que é o foco principal dessa teoria, né, comportamental. E uma outra questão também é que, através dessa teoria, houve uma incorporação da sociologia da burocracia, né, ampliando, né, o campo da teoria administrativa. Tá? Então, não somente mais a questão dos processos, mas também o comportamento dessas pessoas. E essa teoria, como eu falei para vocês, né, fez sérias críticas, né, às teorias já anteriores. E avançando mais um pouquinho aqui nos nossos esclarecimentos, né, deixa eu só limpar aqui. As outras teorias, né, que existiram antes da teoria comportamental, elas se preocuparam de alguma forma, sim, em estudar esse comportamento humano. Só que, claro, né, cada uma com seu foco, né, com a sua disponibilidade. No caso, por exemplo, da teoria científica, né, era pensando mais no homem, mas no homem econômicos, né. Foi aquele momento em que resolveram, né, remunerar as pessoas de maneira, entre aspas, um pouquinho mais justas, né, para o que era a situação daquela época, né, em que as pessoas eram realmente muito exploradas, né. Então, na teoria científica, disse assim, não, vamos retribuir, né, financeiramente para que essas pessoas tenham uma certa satisfação financeira e com isso elas sejam ainda mais produtivas, né. Quando chegou na teoria das relações humanas, houve então ali a figura do homem social. É um homem que ele não está somente preocupado em receber os recursos financeiros, mas ele está preocupado no relacionamento que ele tem também com as outras pessoas ao seu redor. E na teoria estruturalista, né, embora se pensasse muito mais no funcionamento, né, de cada departamento, cada conexão que havia um com o outro, né, de uma forma geral, esse homem ele passou a ter um foco organizacional, né, entendendo o seu papel, né, da importância dele em relação aos outros dentro de uma organização, né, ou seja, uma visão um pouco mais ampla. E quando chegou na teoria comportamental, né, gerou a figura o quê? De um homem administrativo, né, um homem mais preocupado com as tomadas de decisão, dos impactos que essas decisões teriam, né, dentro desse âmbito todo comportamental dentro da organização. E esse é um homem que, segundo o que está aqui dos estudiosos, né, da teoria, ele se satisfaz com o que está ao seu alcance.
mesmo que seja um mínimo, mas que na situação ou no momento representa para ele o máximo, né? Sabe aquela história de fazer de um limão faça uma limonada? É mais ou menos isso, né? Fazer relativamente apenas as coisas que estão ali ao seu alcance, do que é possível ser feito, né? Não seria o que é perfeito, o que é o ideal, mas o que é possível ser feito. E algumas questões em relação à teoria comportamental, né? Ela trouxe um enfoque maior à teoria no sentido administrativo. Houve uma abordagem também das ciências no seu sentido comportamental, né? Realmente foi aprofundado o estudo sobre isso através de vários estudiosos, psicólogos, né? Houve um certo abandono também, né, das posições que antes eram muito mais normativas e também prescritivas, né? Como foi o exemplo lá na teoria clássica, na teoria burocrática, né, em que simplesmente era feita uma descrição, né? Qual era o papel que aquela pessoa tinha que ter dentro da organização, quais eram as normas que aquela pessoa tinha que seguir, algo extremamente controlado, né? E também passou a ver, né, a partir dessa teoria comportamental, pensando em posições mais do tipo explicativas e descritivas, né? Explicar o comportamento humano, né? Descrever situações que poderiam ser ideal, né? Para aquela pessoa ali tá atuando, né, de uma forma mais eficiente, eficaz, né? Através de estudo desse comportamento. E por isso houve essa ênfase principalmente o quê? Sobre as pessoas, né? Mas não só de forma individualizada, mas pensando ela dentro de um contexto organizacional mais amplo. E quem são, né, os estudiosos responsáveis, né, por serem ali, né, expoentes dessa teoria comportamental? Gente, são vários psicólogos, tá? Inclusive alguns conheciam, né? Um conhecia o outro aí, né? E alguns fizeram e elaboraram juntos, né, o desenvolvimento de algumas teorias sobre esse comportamento humano, né? O primeiro deles, conforme eu falei para vocês, né, foi o Simon, né, com o lançamento do livro, né, justamente sobre esse estudo comportamental, né, dentro das organizações. Depois temos aqui também o Barnard, Douglas McGregor, Hans Likert, Chris Angris, muito conhecido, né, bastante famoso, né, Abraham Maslow, por conta da teoria lá, né, da pirâmide, né, opa, só um minutinho aqui, da pirâmide das necessidades lá do Maslow, né. Teve também o Frederick Heisenberg, né, e o David McClelland, tá. Então esses estudiosos, eles trouxeram várias coisas importantes, né, para dentro dessa teoria, como por exemplo o estudo da motivação humana, as necessidades que as pessoas, né, finalmente foi feito esse levantamento, né, pelo Maslow, quais seriam os estilos de administração, as teorias do tipo X e Y, a escala de Likert, teoria das decisões, né, o estudo desse comportamento da organização, né, e que deu fundamento para vir uma outra teoria, né, na sequência, que foi a teoria do desenvolvimento também organizacional, certo? Então, eles passaram a olhar a organização não só no seu sentido formal, mas também no seu sentido informal, tá? E eles pensaram o quê? Que a organização é algo muito mais complexo do que era, né, a princípio, né, demonstrado pelas teorias anteriores. E trouxeram, claro, a figura, né, do homem administrativo, aquele homem tomador de decisões, tá? E vamos aqui, né, começar a explorar esses estudos, né? O primeiro deles aqui, né, vai justamente falar sobre essas novas proposições, né, sobre a motivação humana, né? Até trago para vocês aí, né, a teoria, né, das necessidades do Abraham Maslow, que a gente vai explorar daqui a pouquinho, né, mais a fundo. E o que ele inicia dizendo, gente? Justamente essa teoria se inicia dizendo que a teoria comportamental, ela fundamenta-se no comportamento individual das pessoas. Só como eu vou frisar para vocês, não somente das pessoas, mas o estudo desse comportamento dentro de um âmbito maior, que é a organização. Para poder explicar como as pessoas se comportam, torna-se necessário o estudo, né, da motivação humana. Enfim, né, o que motiva uma pessoa dentro de uma organização? É recompensa financeira, né? De repente ela tem um impulsionamento pela liderança dela, né, para ela realmente ter aquele ar de importante ali dentro da organização. O que deixa essa pessoa desmotivada, né? Então, assim, esses foram questionamentos, né, feitos dentro dessa teoria, né, e que foram feitos vários estudos para fazer essa explicação.
Vamos começar aqui. Maslow, né? Quem foi esse estudioso? Ele trouxe o estudo da hierarquia das necessidades, né? De Maslow, né? Inclusive leva o nome dele. Ele nasceu, né, no Brooklyn, lá em Nova York, nos Estados Unidos, no ano lá de 1908. Ele estudou, inclusive, Direito, né, no City College, também de Nova York, né? Mas ele se interessou o quê, gente? Estudando Direito. Ele veio se interessar pela questão da psicologia, né? E para isso ele fez um curso numa universidade, né? Também lá nos Estados Unidos, e fez tanto mestrado quanto doutorado, né? Focado na questão do estudo do comportamento humano, né? Da psicologia. E quando foi no fim dos anos 60, inclusive ele recebeu da Associação Americana de Psicologia, né, a honra Humanista do Ano, tá? Ele veio a falecer no ano de 1970 de um ataque cardíaco. Mas o que ele deixou pra gente de muito importante, né? Que é até os dias de hoje, né? Isso aqui é bastante considerado, né? Para o estudo comportamental. Ele trouxe essa hierarquia, né? Então, Maslow ele chegou a apresentar uma teoria das motivações a qual as necessidades humanas estão organizadas e dispostas em uma hierarquia de importância e também de influenciação, tá? E aí eu vou traçar cada uma delas, tá? Vocês tenham um pouquinho de paciência aí, porque realmente é importante, né? Algo interessante que a gente precisa saber, tá? Se vocês observarem aqui do ladinho, né? Temos uma pirâmide, né? E essa pirâmide, ela vai das necessidades mais básicas, né? E ela vai se estendendo até a mais elevada, né, que seria a autorrealização. Vamos ver um pouquinho sobre cada uma delas, tá? A necessidade fisiológica, que é essa que está aqui na base, né, da pirâmide, elas são o nível mais baixo de todas as necessidades humanas, mas de vital importância, né? Então, nesse nível estão as necessidades de alimentação, fome ou sede, né? De sono, de repouso, de abrigo, né? Ou seja, de abrigo do frio, do calor, né? Desejos, né, mais íntimos aí, está numa questão básica também. Essas necessidades fisiológicas elas estão relacionadas com a sobrevivência do indivíduo e com a preservação da espécie, né? São necessidades instintivas, né? E que já nascem com o indivíduo. São as mais prementes, né, de todas as necessidades humanas. Quando alguma dessas necessidades não está satisfeita, ela é que domina, né, a direção do comportamento humano. O homem, com o estômago vazio, ele não tem, né, outra preocupação maior do que matar a fome. Contudo, quando come, né, regularmente, de maneira adequada, a fome ela deixa de ser uma motivação importante. Quando todas as necessidades humanas estão insatisfeitas, a maior motivação será a das necessidades fisiológicas e o comportamento do indivíduo terá a finalidade de encontrar alívio da pressão, né, que essas necessidades produzem no organismo. Então, você para pensar isso dentro de uma organização, né? Um trabalhador que não esteja alimentado, esteja com fome, ele vai produzir bem, gente? Não vai estar com fome. Que produtividade ele vai querer ter? Ele está com fome, né? Então precisa se alimentar, tá? Então, uma necessidade extremamente básica. Passando aqui para a próxima, né, que é de segurança. A necessidade de segurança ela constitui o segundo nível das necessidades humanas. São necessidades de segurança, estabilidade, que buscam o quê? Proteção contra ameaças ou privações e também fuga do perigo. Ela surge no comportamento, né, quando as necessidades fisiológicas estão relativamente satisfeitas. Então, quando o indivíduo é dominado por necessidade de segurança, o seu organismo no todo ele age como um mecanismo de procura de segurança, né? A necessidade da segurança, elas funcionam como elementos organizadores, né? Quando são exclusivos desse comportamento. Então, as necessidades de segurança, elas têm grande importância no comportamento humano, uma vez que todo empregado está sempre em relação de dependência, né, com a empresa, na qual as ações administrativas arbitrárias, né, ou de decisões incoerentes, né, podem provocar incerteza ou até mesmo insegurança, né, na manutenção desse... Opa, foi um pouquinho demais aqui, né, desse funcionário dentro dessa organização, tá? Então, por isso a questão da estabilidade é algo extremamente importante, né, dentro das organizações e no estudo do comportamento humano. Uma outra que temos também aqui é a necessidade no seu sentido social, né, que está muito voltada à questão do relacionamento mesmo entre as pessoas, né? Aí vem a questão da amizade, do amor, né? De ser aceito ou não, né? Dentro de um determinado grupo, né?
Então é uma questão realmente mais social, né? Um próximo nível aqui é o da autoestima, né? Então, a autoestima está relacionada principalmente com a maneira pela qual o indivíduo ele se vê, né, e se avalia também, né? Envolve uma questão de uma autoapreciação, né, uma autoconfiança e a necessidade de aprovação social e também de respeito, né? De status, de prestígio, né? Inclui ainda, gente, o desejo da força e de adequação, de confiança, né, perante o mundo, né? Então, aquelas pessoas que dentro de um âmbito ali, né, organizacional, elas têm mais autoconfiança, né, elas acabam muitas vezes exercendo papéis como, por exemplo, papéis de liderança, né, porque elas têm essa autoconfiança, né, e o contrário disso, infelizmente, são as pessoas com baixa estima, né, e que acabam não conseguindo se sobressair, às vezes, muito bem, né, dentro ali de um ambiente, né, organizacional. E o último nível aqui deles, bastante interessante, é o da autorrealização, pessoal. Então, na autorrealização, né, são as necessidades humanas mais elevadas, né, e que estão inclusive nesse topo aqui da hierarquia, né, estão relacionados com a realização do próprio potencial, né, e também, né, do autodesenvolvimento contínuo. Então essa tendência ela se expressa pelo impulso que a pessoa tem para tornar-se sempre o mais, né, do que realmente, né, é solicitado dele, né. Então é uma necessidade de uma autorrealização, tá? E aí, como eu falei para vocês, né, sempre que uma das necessidades ela for, né, atingida, aí vamos passar para algumas regrinhas, né, que foram criadas pelo Maslow, né, trazer aqui, né, que diz o seguinte, gente, para que nós possamos entender melhor ainda nessa pirâmide, né, dessas necessidades, ela está fundamentada nos seguintes aspectos, tá? Quando um nível mais elevado só surge no comportamento de um indivíduo quando o de nível mais baixo está satisfeito. É aquela situação, né? Se por exemplo o funcionário não está alimentado, ele de repente passa a se alimentar, aí ele vai para um próximo nível, né? Ele quer a segurança, né, dentro da empresa, estabilidade no emprego. Aí depois disso ele vai querer o quê? Uma aceitação dentro do grupo, né? E mais para frente, claro, autoestima, essa relação social e até chegar a um ponto de uma autorrealização. Então, quando nem todo indivíduo ele consegue, né, atingir o topo da pirâmide. Tem muitas pessoas que elas ficam, às vezes, ali realmente no nível mais básico, né, fisiológico. Elas querem basicamente ter uma fonte de renda em uma organização apenas para se alimentar, apenas para sobreviver, tá? Quando as necessidades mais baixas estão satisfeitas, né, o indivíduo não consegue avançar para a próxima necessidade. É como foi dito, né? Se você não tem o básico, como você vai querer ir para algo como uma autorrealização, né? Então, cada pessoa ela possui sempre mais de uma motivação, tá? E a possibilidade de frustração também, dessa satisfação, né, de certas necessidades, ela passa a ser uma ameaça psicológica, né? Porque de repente a pessoa, eu consegui me alimentar, eu estou empregada, mas eu tenho um ponto de estabilidade, né? Será que eu vou ficar no emprego daqui a 2, 3, 6 meses? Esse é um ponto de instabilidade, ok? E um outro estudioso, né, que nós bastante conhecido aqui de nós, né, que é o Idalberto Chiavenato, ele, né, traz esse estudo, né, do Abraham Maslow, né, para a questão realmente organizacional e onde ele cita, né, alguns exemplos de como seria, né, o funcionamento na prática, né, dessa pirâmide das necessidades do Maslow, né? Por exemplo, aqui, as necessidades fisiológicas são aquelas mais básicas, como alimentação, comer, abrigo e tudo mais, se daria da seguinte forma numa organização. Haveria, por exemplo, intervalo de descanso, a pessoa está cansada, tem que descansar, né? O conforto físico, um horário de trabalho que fosse ali razoável, né, para aquela pessoa, com isso você atingiria o nível básico dentro da organização. Para a segurança, seria importante que tivessem condições, né, seguras de trabalho, uma boa remuneração, benefícios e a estabilidade realmente no emprego. Sociais, que fosse um ambiente ali agradável, né, onde tivesse um ambiente, um clima organizacional, né, voltado para a questão de amizades, né, uma interação também positiva, né, com os clientes, uma gerência também amigável, né, com os funcionários. Na questão da estima, né, que é a autoestima ali,
Seria realização por resultados, né? Orgulho e reconhecimento, ter as promoções, sabe aquela questão lá, o melhor funcionário do mês, né? Uma forma de premiação, uma forma de reconhecimento. E o nível mais alto, que é a questão da autorrealização, né? Então seria um trabalho criativo, né, e desafiante, né? Então teria mais participação na tomada de decisão naquela organização. Isso aí daria, né, uma questão de uma autorrealização. E na organização, o administrador ele precisa conhecer as necessidades humanas para melhor compreender o comportamento humano e utilizar a motivação humana para melhorar a qualidade de vida dentro das organizações. Então, é papel básico, né, do administrador conhecer bem sua equipe, conhecer com quem está trabalhando, né, entender as necessidades. E aí, quando se fala em qualidade de vida, né, alguns pontos também são trazidos aqui, né, básicos, como componentes básicos disso, né, pelo Chiavenato, como tem que ter a satisfação, né, com o trabalho executado, as possibilidades de futuro também dentro da organização, ou seja, sem aquela grande instabilidade, né, se você perdeu no emprego, o reconhecimento, né, pelos resultados alcançados, o salário, né, percebido, né? Quando fala salário percebido, quer dizer o quê? Que a pessoa entende que ela está recebendo um salário que dentro daquela categoria, comparado até a outras empresas, né, está sendo um salário justo, né, está ali dentro da mesma faixa etária, né, os benefícios oferidos, né, e por aí vai, né, outras coisas também que ele elenca aqui, né, como básico do que seria dessa qualidade de vida, tá bom? Isso aqui foi só mesmo para dar uma noção para vocês. Um próximo estudioso que nós temos, né, é a teoria dos dois fatores, né, que foi criada pelo Heisenberg, né. Então, o Heisenberg ele nasceu também lá nos Estados Unidos, né, na cidade de Boston, no ano de 1923, e também um psicólogo clínico norte-americano, né, e que ele na verdade fez suas primeiras investigações ali, né, sobre a questão da opinião dos trabalhadores, né, na pesquisa acerca das condições de trabalho, né. E ele morreu no ano 2000, né, também lá nos Estados Unidos, tá bom? E o que ele trouxe pra gente nesse estudo dos dois fatores, né? Ele trouxe dois fatores como sendo que o primeiro, né? O primeiro é focado nos fatores motivacionais, né? Gente, fatores motivacionais é algo que está ali intrínseco, né, do ser humano que está ali trabalhando, né? Então, é o trabalho em si que é realizado, a realização por ele, o reconhecimento, né, os progressos daquele trabalho, o senso de responsabilidade com o que faz, tá? Então, é algo que está ali dentro, né, da pessoa, como ela se sente, né? Por isso que diz motivacionais, né? E tem também os fatores higiênicos. Esses fatores higiênicos já são aquelas questões assim, externas, né, ao funcionário, como, por exemplo, condições de trabalho. Quem vai ofertar isso é a organização, né? A forma de administração da empresa, as regras, quem vai colocar é a empresa, né? O quanto vai pagar de salário também é a empresa. Relações com o supervisor, né? Então também é algo que está externo a ele, né? E benefícios e incentivos sociais, tá? Então essa correlação entre fatores que possibilitam, né, essa motivação e também esses fatores higiênicos, né, que estão relacionados ali ao ambiente, eles vão ter influência, né, nesse aspecto de o funcionário estar ou não satisfeito, né, dentro daquela organização. E aí tem uma regrinha aqui embaixo, né, que se diz aqui que nos fatores motivacionais há uma não satisfação, né? E se a coisa tá boa, tá bacana, tá legal, né? Aí a setinha tá pro positivo, né? Então você tem satisfação. Já os fatores higiênicos se diz que se as coisas não estão boas, estão negativas, né? Então você vai ter insatisfação, né? E se as coisas estão boas, você não tem nenhuma satisfação não, né? A empresa tem que fazer aquilo, o papel que é necessário, né, ser cumprido ali, tá? E seguindo um pouquinho mais adiante, né, dentro dessa teoria dos dois fatores, é importante também haver um enriquecimento das tarefas, né, ou até mesmo um enriquecimento do cargo, né? Como que se dá aqui, no caso, o enriquecimento da tarefa? Ele se dá no seu sentido horizontal, né, com uma amplitude ali horizontal, né? Primeiro, por exemplo, você tem que ter um pré-trabalho, né? Vai haver reunião do trabalho, né? Depois vem, para enriquecer o cargo, deve-se rearranjar, né, os seus elementos, né? Então, você vai pegar aquela tarefa mais básica e você vai atribuir mais atividades ali, né, que a pessoa ela entenda que é importante, né, o que ela está realmente exercendo de atividade naquela organização.
Ou então também, né, no sentido vertical, já seria um enriquecimento do cargo, né? De repente alguém está apenas como um operador dentro daquela organização, né? Mas você vê nele comportamentos de liderança, né, ali, que são interessantes, só estou dando como exemplo, tá? E aí você transforma ele num supervisor, né? Então você enriqueceu ali o cargo, né? Passado um tempo, você percebe que ele evoluiu, né, dentro daquela atividade e que ele pode ir para uma próxima atividade. Aí ele já pode assumir, por exemplo, uma gerência de produção, né? E aí você está enriquecendo o cargo, tá bom? Então você vai dessa forma substituindo atividades mais simples por atividades mais complexas, né? E com isso a pessoa percebe, né, sua importância dentro da organização. Seguindo aqui ainda, né, na questão aí da teoria dos fatores, né, comparado, né, à teoria também, né, do Maslow, né, da relação do Maslow. Se vocês observarem aqui nesse gráfico, vocês vão ver que elas têm uma certa proximidade, né? Porque os fatores higiênicos aqui, né, fatores higiênicos, eles são correlacionados aos fatores sociais, segurança, né, e também os fisiológicos, ok? E os fatores motivacionais, eles estão correlacionados à autorrealização e autoestima, tá? Então, eles têm sim a sua proximidade, né, na questão teórica. Um outro estudioso, pessoal, também que trouxe, né, outros estudos bastante interessantes dentro, né, da teoria comportamental é o Douglas McGregor, né? O Douglas McGregor, ele é um psicólogo também, e ele já trouxe um comparativo, né, entre uma teoria chamada X, né, que seria de uma gestão mais autoritária, e a teoria Y, né, que seria uma gestão mais participativa, né. Então ele estava mais preocupado em entender o comportamento, né, dessas gerências, né, diante dos seus subordinados, tá. E aí algumas observações em relação a essa teoria é que, né, ele interpretou da seguinte maneira, né? A teoria X, ela estava muito relacionada àquelas teorias, né, dentro da administração que foram estudadas anteriormente, né? Como a teoria científica, né, de Taylor, a teoria clássica do Fayol, né, a teoria da burocracia do Weber, né? Então, assim, nessas teorias, como que elas olhavam, né, para o ser humano, né, para o trabalhador? Eles olhavam que o ser humano, ele tem aversão ao trabalho, né? E evita sempre que é possível, sabe? Ou seja, o supervisor vira as costas, a pessoa está ali enrolando, né? Passando, deixando o tempo correr. Segundo ponto, né? A maioria das pessoas, elas precisam ser controladas, né? E tem que ter ameaça, inclusive, de punição, né? Para que elas possam se esforçar para atingir os objetivos organizacionais, né? Então, por isso, o excessivo controle, né, trazido por essas teorias anteriores. Um terceiro ponto também é a questão aqui que o ser humano, ele prefere ser dirigido, né, e quer evitar responsabilidades, né, então tem pouca ambição e quer garantia acima de tudo, né, então é fazer do básico sem grande esforço, mas está ali seguro, né, dentro do seu trabalho e que, portanto, ele tem que ser altamente comandado dentro daquela organização. O contrário disso é a teoria Y, né, que já é no seu sentido mais de uma gestão participativa, né. O olhar dentro dessa teoria é da seguinte forma para o ser humano. Entende que o ser humano comum, ele não detesta, né, por natureza o trabalho, pelo contrário, né, ele gosta de trabalhar, né, o trabalho dá para ele uma realização. Segundo ponto, não é só através do controle externo e a ameaça de punição que se estimula o trabalho. Não, por quê, gente? Porque você pode ter outras formas também, né, de trazer a satisfação para dentro do trabalho, né, como você reconhecendo, né, a importância, né, das atividades que são ali realizadas, né, dentro daquela organização. Terceiro ponto, o ser humano comum, ele aprende, né, sobre condições adequadas, né, não só a aceitar responsabilidades, como também ele vai procurar mais responsabilidade, né, ele vai ser mais colaborativo, ele quer realmente participar, tá? E um outro ponto também dentro dessa teoria é a consideração da imaginação, da engenhosidade, da criatividade das pessoas, né, para resolver problemas, né? Então entende que o ser humano, ele não está ali apenas para ser comandado, ser controlado, mas que ele é um ser pensante, né? E que esses pensamentos dele podem sim levar a ter o que? Criatividade, né? De novas soluções dentro daquela organização e também solucionar problemas. Outro estudioso, né, foi o Hans Likert, né? E também psicólogo, né? E ele já veio mais preocupado com o estudo
ele veio preocupado assim em trazer, né, 4 sistemas, né, de supervisão, né, observar como que esses gerentes, supervisores se comportam, né, diante dos funcionários, tá, diante, né, da sua equipe de trabalho, tá. Então ele fez estudos, né, sobre isso, e aí vejamos que ele chegou em 4 modos, né. O primeiro, dentro desse sistema, ele classificou como autoritário coercitivo, né. Como você observa aqui nessa imagem, né, tem um gerente aqui, né, que está gritando com o seu, né, liderado, né. Então esse aqui ele centraliza, né, todas as decisões ali no topo, né, da pirâmide, né, daquela organização, né. Então o sistema de comunicação é vertical, né, e preferencialmente é de cima para baixo, né, daquela ordem. Existem grupos informais, porém ali são vetados, né, porque eles não querem ali que haja aquele grande contato, né, com os funcionários ali, né, no corredor, na rádio peão, né, para que isso não gere motim dentro da organização, né. E se algo acontece de errado, é certa a punição, né, que vai haver sobre aqueles funcionários. E onde isso mais ocorre, gente? Isso aí ocorre onde a mão de obra, né, ela é intensiva e tecnologia rudimentar, né, pessoal de pouca qualificação e também, né, de um baixo nível de educação, né, como por exemplo, tá, sendo construção civil ou industrial. A gente está falando realmente aqui, né, trouxemos aqui a imagem de um pedreiro, né, de alguém fazendo uma coisa assim muito básica, né, que não necessita, né, um grande conhecimento intelectual para ser realizada aquela atividade, tá, pessoal? Outro sistema também, né, o segundo, é o autoritário benevolente, né. Então esse é um gerente, né, em que o processo de decisão ele está centrado, sim, né, continua sendo centralizado na alta cúpula, porém, né, já há ali uma pequena decisão que é dada, né, para os funcionários, né, tomarem. Com relação à comunicação, ela continua de forma precária, né, porém agora já se facilita, né, uma certa comunicação lateral, né, do funcionário com o seu gerente ou com outros funcionários, né. Aí então é por isso um aumento de confiança, né, dentro do ambiente trabalhado. Ainda continua sendo sim, né, uma ênfase nas punições, porém já existe um certo nível de recompensa. Então onde que estaria, né, onde seria empregado aí esse sistema autoritário do tipo benevolente? Na área de produção e montagem de empresas industriais nos escritórios das fábricas, né? Ou seja, está relacionado sempre a aquele funcionário com certo nível de intelecto para realizar umas atividades um pouquinho mais complexas, né? Uma próxima forma também dentro desse sistema é o tipo consultivo, né? Então, no sistema consultivo, todos os níveis hierárquicos eles participam, né? Porém, eles estão ainda, né, sob o controle da grande cúpula, né? Há uma comunicação maior entre as pessoas e por isso há um aumento também, né, na questão da confiança. E há uma ênfase na recompensa, principalmente no seu sentido material. Então, vamos imaginar que isso, né, está empregado onde? Mais em bancos, né, financeiros, enfim, né, áreas mais do tipo administrativas, né, onde essa recompensa ela é mais interessante de se trabalhar. E o último, né, o mais interessante mesmo, seria o tipo participativo, né, onde as tomadas de decisão são descentralizadas, né? Aí você imagina, por exemplo, uma empresa, né, em que ela atua por realização de projetos, né? E nesse projeto tem vários engenheiros, né? Estão ali de repente no mesmo nível, né? Então por isso que as decisões ali são mais descentralizadas, né? Eles têm que ter uma maior comunicação e um alto nível de confiança e tem que ter ali, né, mais aquele senso do coletivo. Tá? E as recompensas elas vão para além, né, da recompensa simbólica, mas também tem recompensa no seu sentido material. E isso se aplica aonde, né? Se aplica, por exemplo, né, em consultoria de engenharia, de administração, né, serviços de propaganda, né, e por aí vai, né, aquele sentido assim mais autônomo. Então esses, pessoal, foram os 4, tá, tipos, né, trazidos pelo Likert, né, quando fez esse estudo, né, dos gerentes supervisores em relação, né, aos seus comandados, tá bom? E dentro também dessa teoria, né, houve um entendimento que as organizações elas atuam como sistemas sociais. Quem trouxe esse estudo já foi, né, aqui o Barnard, né? Então o Barnard ele diz que as pessoas elas não atuam de forma isolada, né? Mas por meio de interação com outras pessoas, né, para alcançar os objetivos. E que
para que haja, né, uma organização, ela precisa ter no mínimo 3 condições, né? A primeira delas é que haja uma interação entre 2 ou mais pessoas, né? Que haja um desejo, né, e disposição para cooperar entre essas pessoas, né, e que haja um objetivo comum, né, que elas tenham um objetivo comum, né, para ser atingido, tá? Então, por isso que se diz, né, que é ali, né, um sistema social. E dentro desse estudo também, né, um outro que trouxe algo muito relevante, muito interessante, e que até os dias de hoje também, né, é observado dentro da administração, né, foi o Simon, né, através do que? Da teoria das decisões, porque ele entendeu, né, que a organização, ela concebe, né, um sistema de tomada de decisão, tá? E essa tomada de decisão, ela é realizada de forma racional, de maneira consciente, né, por quem está ali, né, como um gerente, né, como um supervisor, né, tomando ali as decisões. E que isso acontece o tempo todo, né, dentro dessas organizações. Na verdade, na nossa vida, né, o tempo todo a gente está tomando decisões, né, da hora que você acorda até a hora que você dorme, né. Quando você acorda, você pensa assim, né, peraí, o que eu vou vestir, né, o que eu vou tomar no café da manhã, o que eu vou almoçar, se eu vou pegar um ônibus, se eu vou pegar um carro, se eu vou pegar um Uber. Então, essas são decisões que você vai tomando, né, mesmo para fazer o curso que você está fazendo agora, você tomou uma decisão, né, entre várias escolhas. Então, tomar uma decisão é isso, né? Você optar. Quando você opta pelo sim de algo, você vai estar negando outra coisa, né? Você vai estar dizendo não para outra coisa ali, né? Então, são tomadas de decisão. E ele, inclusive, desenvolveu, né, um processo, né, de tomada de decisão em 7 etapas, né? Onde a primeira etapa haveria o quê? Você percebeu o problema, né? Na segunda etapa, né, a pessoa iria fazer uma análise desse problema. Terceira etapa, definir quais são os objetivos que têm que ser alcançados, né? A quarta etapa, procurar alternativas, né, para solucionar ali o problema. Quinta etapa, fazer uma avaliação, né, e também comparar, né, entre as alternativas qual é realmente a melhor, né, para se tomar a decisão. E a sexta é selecionar essas alternativas, né, em relação ao atingimento, né, dos objetivos. E a sétima, enfim, fazer a implementação, né. Então, como vocês observaram, é todo um percurso, né, que ocorre para que alguém tome uma decisão de maneira racional, de maneira sensata, né. E nesse processo todo, né, tem pelo menos 6 elementos que sempre vão existir, né. É o que? O tomador de decisão, é aquela pessoa que está tomando a decisão, né? Os objetivos da organização, quais seriam as preferências daquela organização, a estratégia, como que aquilo ali vai ser atingido, a situação em que se encontra ali o problema e os resultados, né? Tá? Então, e uma outra coisa também que ele trouxe bastante relevante, tá? Que é importante que vocês tenham isso em mente, com relação, gente, às decisões que elas podem ser do tipo programadas, né? Então, programadas é aquilo que acontece sempre dentro daquela organização. Então, por isso já está de maneira programada, né? Eu tenho uma produtividade dentro da organização, né? No setor ali da fabricação, né? Então, todo dia você vai tomar a decisão de adquirir o material para aquilo, colocar as pessoas para produzirem, né? Então, assim, são decisões porque é algo rotineiro, né? Mas também, né, acontecem situações como decisões não programadas, né, que justamente são aquelas que não estão ali estruturadas, né, que é algo que vem pela novidade, né. Por exemplo, o processo de pandemia agora pegou muita gente de surpresa, né. Então as pessoas tiveram que tomar decisões do tipo não programadas, né. Poxa, não estava no esquema, não estava na programação uma pandemia, né. Como que vamos fazer agora as coisas, né? Então entra aí nessa tomada de decisão do tipo não programada, tá, pessoal? E aí, seguindo um pouquinho mais adiante, né, para a gente avançar aí para, enfim, chegar ao término da aula, né, um outro ponto, né, é o comportamento organizacional, né. Aí não estamos olhando mais apenas para o comportamento do indivíduo, né, mas também pensando, né, no comportamento da organização como um todo, tá? Então, no que consiste esse comportamento organizacional? Aí vai um conceito, né? É o estudo da dinâmica das organizações e como os grupos e indivíduos se comportam dentro delas. É uma ciência interdisciplinar, né? Quando fala interdisciplinar, são várias, né,
áreas, né, da ciência que fazem esse estudo, tá? Sociologia, psicologia, filosofia, enfim, né? Tudo relacionado ao comportamento humano. E aí dentro disso, né, tem pelo menos duas teorias, né? A do equilíbrio organizacional e também, né, da teoria da aceitação da autoridade. E quem traz esse estudo para a gente mais aprofundado é o Barnard, novamente, né, aqui para a gente, onde ele considera as empresas como instrumentos mais eficazes, né, para o progresso social do que o Estado ou mesmo do que as igrejas, né? Então, ele diz, olha, um ambiente ideal para desenvolver a sociedade são as organizações, principalmente as do sentido de empresas, né, realmente, né, do sentido privadas, né? Elas são melhores para desenvolver a sociedade, mais do que o Estado e até mais do que as igrejas, né? Então, foi um ponto que ele trouxe aí, né, dentro do estudo. Um outro estudioso também foi o Chris, né? Então, o Chris, ele já explorava, né, o impacto, né, dessas estruturas organizacionais formais, né, no comportamento dessas pessoas, tá? E aí, para isso, ele já focou onde, gente? Estudar mais a questão da autoridade mundial, né? Como que essas autoridades, elas se comportam ali, né? E ele trouxe algo inovador dentro desse estudo, né? Que foi o conceito de aprendizagem dupla, né? Double loop learning. Então, assim, como que acontece essa aprendizagem, né? Vai do superior para quem está abaixo, né? Sendo supervisionado, vai do supervisionado para quem está acima. Como que funciona isso, tá? Então, foram os primeiros trabalhos que ele fez esse desenvolvimento. E aí, já pensando, né, nessa questão do equilíbrio, né, trazido por esses dois estudiosos, né? Por que se diz que é o equilíbrio, né? Até coloquei aqui uma balança, né? Uma balança, ela faz esse equilíbrio, né? Ou para mais ou para menos, né? Dentro das organizações, né? Por quê, pessoal? Porque é uma questão de dar e receber, né? Por quê? Para a organização, o que ela quer do funcionário, né? Ela vai querer do funcionário que haja o seu esforço físico, que ele doe lá o seu tempo, seus conhecimentos, suas habilidades, que ele seja leal também àquela empresa, né? É isso que a organização está esperando dele. Porém, né, do outro lado, né, temos as pessoas, né? E o que elas querem? O que elas estão esperando da organização? Que haja melhores salários, que haja melhores benefícios, que a empresa invista em maior aprendizado para elas, que elas consigam ter uma autorrealização e também que elas sejam reconhecidas, né, pelas atividades que ali elas realizam, né? Então, dessa teoria, trouxeram conceitos básicos, como o incentivo, né, os incentivos, né, a utilização desses incentivos também, né, e a utilização dessas contribuições, tá? Então, ele é um sistema, na verdade, de recompensa, né, entre o dar e receber, né? Por isso que ele diz que é uma teoria do equilíbrio, tá? Um outro ponto, né, que foi também estudado por esses estudiosos, né, principalmente pelo Barnard, né, foi no sentido da aceitação da autoridade, né? Para ele, a autoridade, ela não flui exatamente de cima para baixo, né, como que era visto lá na teoria clássica, e sim na aceitação do subordinado, tá? Quando diz aceitação do subordinado, é porque ele está querendo dizer o seguinte: quando o chefe dá uma ordem, o subordinado, ele vai seguir aquela ordem, não necessariamente porque quem está dando é o chefe, tá? Ele vai analisar, né, se aquilo que o chefe pediu para ele realmente faz sentido dentro daquela organização, né? Se de fato aquilo ali tem que ser feito, né? Porque se for uma ordem absurda, o funcionário ele não vai aceitar, né? Então ele vai negar aquela autoridade, né? Ele não vai seguir porque ele entende que aquilo ali não é coerente, né, com os objetivos daquela empresa, tá? Então por isso que ele diz, né, que está na aceitação da autoridade, ok? Então essas foram as duas teorias aí, né? E temos trazido também para vocês dentro dessa, apenas aqui já de relance, né, para vocês, a questão entre conflitos e objetivos que há entre o indivíduo, né, os interesses do indivíduo, né, aí aqui os funcionários, né, vou colocar aqui listados funcionários, né, e aqui desse outro lado, né, essa pessoa aqui representando, né, a figura, né, do que seria a organização, né, o que a organização quer. Tá? Então, isso tem um pouco a ver, né, com a questão da teoria do equilíbrio também, né, onde se diz que os funcionários eles querem o que? Eles querem lazer, eles querem conforto, né, eles querem maiores oportunidades, querem a possibilidade de crescimento dentro da organização, né? E por outro lado, a organização ela quer o quê? Ela quer aumentar o seu capital, né? Ela quer
ter mais equipamentos, né? Ela quer extrair muito mais do potencial humano, ela quer ter mais lucratividade, né? E por aí vai, tá? Então, dentro desse estudo, o Bard, ele diz que o indivíduo ele deve ser eficaz, sim, só que na medida em que o seu trabalho consegue atingir os objetivos da organização e também ser eficiente na medida em que o seu trabalho consegue atingir os objetivos dele de maneira pessoal, né? Então há uma conciliação entre os objetivos pessoais e os objetivos da empresa. E o Chris, né, vem diz o seguinte, diz que a responsabilidade, né, pela integração entre esses objetivos da organização e os objetivos do indivíduo recai sobre a figura o quê? Da administração, né? Então é a administração daquela empresa ali, daquela organização que tem que entender, né, o que vai satisfazer realmente os funcionários e ao mesmo tempo vai estar satisfazendo também as necessidades daquela organização. E que essa administração, né, traz uma figura importante que é de um administrador, né? Que o administrador, né, dentro aí da teoria, né, comportamental, né, ele trabalha principalmente nessa situação de negociação, né, entre os objetivos do indivíduo, os objetivos da empresa, né, esses conflitos de interesse, né. Então essa troca toda, né, ela é realmente demandada, né, pela figura ali do administrador nesse processo, né, de papel de negociador, tá? E em relação ao estudo da liderança, tá, dentro dessa teoria comportamental, o Likert, ele já havia, né, feito lá o estudo, né, trazendo 4 tipos, certo, dentro do sistema dele, né, o autoritário, explorador, né, o benevolente, o consultivo e o participativo. Porém, teve um outro estudioso chamado, deixa eu colocar para cá, só um minutinho. Teve um outro estudioso, né, aqui, olha, o Baynes, né, que ele já trouxe uma outra visão também em relação, né, a essa liderança, tá? Para ele entende que um líder, né, um líder, né, eles têm que ter em comum pelo menos 4 tipos de competências vitais, né? Então ele tem que ser uma gerência de atenção, tem que dar atenção lá para os funcionários, né, conseguir perceber as pessoas, de significado, né, o que é importante, né, para o funcionário dentro daquela organização, tem que transmitir confiança, né, para os seus liderados, né, e tem que ser uma gerência de si mesmo, tá? Então ele tem que estar aqui, olha, né, como disse lá o Kotler, né, o líder ele tem que estabelecer uma direção, né, alinhar essas pessoas, ele tem que motivar, né, inspirar essas pessoas, né. E dentro do sistema de segurança, né, que foi proposto pelo Burns, né, tem pelo menos 2, tá? Tem esse aqui, né, que é do tipo liderança transformadora, né? É aquela que renova, né? Aquela que inspira, né? Que motiva realmente, né? Os seus liderados, né? E tem também a transacional, né? Essa aqui, ela já atua mais no sentido de liderar por recompensas, né? Os seus liderados, né? Por ofertar uma premiação, tá? Então, ele já fez também essa classificação, tá? Então, são estudos que colaboram, né, um com o outro dentro da teoria comportamental. E também um outro ponto, né, que se diz em relação à liderança, né, do seguinte, né, que Baynes ele defende que a liderança ela é uma habilidade que ela pode ser aprendida e pode ser desenvolvida. Ou seja, não é algo que vem nato da pessoa necessariamente, né, que a pessoa pode ter esse desenvolvimento. E ele defendia, inclusive, né, que no século XXI vai se requerer muito mais líderes e não gerentes, né? Quando ele fala isso é interessante, né, pensar, né, porque um líder você segue as ordens, você está satisfeito, você entende que aquilo ali é fundamental, você se inspira, né, na figura daquele líder e você segue. Um chefe não, às vezes você segue a ordem porque aquela pessoa está numa posição, né, de chefe, está te dando ali aquela ordem, tá? E já indo aqui para o finalzinho, né? Já demorou um pouco isso. Houve, claro, né? Como todo estudo de teoria, né? Sempre tem ali a sua abordagem crítica, né? E vejamos aqui alguns pontos, tá? Dentro dessa abordagem crítica, né? Dessa apreciação, né? Essa teoria, o que ela trouxe de bom, né? Algumas coisas, né? Ela trouxe uma ênfase mais nas pessoas, né? Ela veio com uma abordagem mais do tipo descritiva e menos prescritiva. Houve uma profunda reformulação, né, na filosofia administrativa, em relação também, né, às dimensões bipolares, né? Ela ao mesmo tempo conseguiu, né, fazer uma análise teórica
mas também um estudo empírico, né? Estudando os novos comportamentos das pessoas, né? Ao mesmo tempo que ela conseguiu fazer uma análise macro através do comportamento da organização, ela também, né, conseguiu fazer essa análise micro, né, olhando para as pessoas, o comportamento das pessoas, né? Ela, ao mesmo tempo que ela olhou a estrutura formal, ela também percebeu a estrutura informal, né, que corriam nos grupos dentro daquela organização. E ela fez tanto uma análise cognitiva, né, que está dentro da cabeça das pessoas ali, né, quanto também afetiva, né, o relacionamento entre essas pessoas. Pessoal, essa foi a teoria, né, comportamental apresentada para vocês. Ela é extremamente relevante, né, quando você pensa, né, em compreender o comportamento dessas pessoas, né, para alinhar objetivos, para pensar em produtividade também, né, em vários aspectos, enfim, né, que um administrador precisa ter, ou quem esteja, né, numa situação ali de gerência, tá bom? Eu agradeço por vocês estarem aqui até esse momento, prestando atenção, atentos aqui na aula. Espero que vocês revisem esse material. Espero que vocês realmente, né, tenham tirado bom proveito desses conhecimentos. Muito obrigada!